A ciência atual explica a forma como o universo teve origem através da teoria do Big Bang. Esta teoria afirma que o nosso mundo surgiu de uma explosão ocorrida numa singularidade, um ponto no espaço-tempo onde a densidade de energia e a massa tendem ao infinito, enquanto as dimensões se aproximam de zero. Trata-se de um ponto onde não existe espaço-tempo, e é importante compreender de onde essa singularidade se originou. Ela surge a partir do que antecedeu e do que desencadeou a contagem regressiva para o Big Bang. Sejam muito bem-vindos ao canal Curiosidades Aleatórias. Este conteúdo foi feito com muito carinho, então, se gostou até aqui, deixe o seu like neste vídeo e se inscreva no canal para receber as nossas atualizações contínuas. Há cerca de 1600 anos, o teólogo Santo Agostinho empreendeu uma tentativa de compreender a natureza de Deus antes da criação do universo. Ele chegou à conclusão de que o tempo era parte da criação de Deus e que simplesmente não havia algo antes dele. No século XX, Einstein desenvolveu a teoria da relatividade, que estabeleceu uma relação entre massa e tempo. Ele mostrou que o tempo passa mais devagar para objetos próximos a corpos massivos, como nosso planeta. Isso significa que uma pessoa na superfície da Terra experimenta o tempo de forma ligeiramente mais lenta em comparação a um astronauta em órbita. Embora essa diferença seja imperceptível, ela existe. Então, dois cientistas americanos, Robert Pound e Glenn Hebka, foram capazes de comprovar experimentalmente que um relógio na superfície da Terra corre mais devagar do que um relógio elevado a uma altura de 22,5 metros. Esse valor corresponde exatamente ao previsto pela teoria da relatividade. Claramente, para se tornar um segundo mais jovem, uma pessoa teria que passar bilhões de anos em um prédio muito alto. No entanto, quanto maior for a massa, mais o tempo desacelera. Segundo Einstein, antes do Big Bang não havia existência, então não faz sentido falar sobre o que aconteceu nesse período. Portanto, essa ideia entra em contradição com o conceito de causa e efeito, que afirma que todo efeito tem uma causa. Por exemplo, os pais são as causas que geram os filhos. Nossas experiências também estão ligadas à relação de causa e efeito. De acordo com a teoria quântica, partículas podem surgir espontaneamente do vácuo. Isso levou os cosmólogos quânticos a questionarem se o universo em si, seguindo as leis da mecânica quântica, surgiu de uma flutuação aleatória. Se isso for verdade, a razão pela qual sempre existe algo pode estar ligada à instabilidade do vácuo. No entanto, é importante não confundir o conceito de vazio, onde literalmente não há nada, com o vácuo físico. O vácuo físico descreve um estado no qual não há partículas, mas, de forma geral, não está realmente vazio. Um dos princípios fundamentais da nossa compreensão quântica da natureza é o princípio da incerteza de Heisenberg. Esse princípio afirma que certos pares de propriedades estão relacionados de tal forma que não podem ser medidas com precisão ao mesmo tempo. Um dos pares de propriedades relacionadas é a posição de uma partícula e o momento. Mais precisamente, quanto mais você sabe sobre a posição de uma partícula, menos precisamente você sabe sobre seu momento, e vice-versa. Outro par de variáveis relacionadas são o tempo e a energia. Portanto, quanto mais você sabe sobre a duração de um evento, menos você sabe sobre a energia associada a esse evento, e vice-versa. Em resumo, um vácuo perfeito é um estado em que todos os valores dos campos são constantemente iguais a zero. Logo, o princípio da incerteza da mecânica quântica afirma que a taxa de mudança de um campo é aleatória, o que significa que não pode ser zero o tempo todo. Portanto, um vácuo imutável não é compatível com a descrição matemática da mecânica quântica. Em outras palavras, o vazio é instável e não existe um vazio puro. A ideia de que um universo contendo centenas de bilhões de galáxias poderia surgir do vazio é incrível. Qualquer forma de massa é uma forma congelada de energia, e Einstein as conectou em uma única equação famosa, I é igual mc². No entanto, a grande quantidade de energia positiva trancada em estrelas e galáxias deve ser cancelada por um valor igual de energia negativa da gravidade, que as atrai. Em um universo fechado ou em um universo que tem uma vida finita e eventualmente se contraia novamente, as energias positivas e negativas devem se equilibrar. Isso significa que a energia total de tal universo é zero. A mecânica quântica também concorda com as conclusões de Stephen Hawking. O cientista americano Alexander Vilenkin mostrou que um pequeno pedaço de vácuo cheio de energia pode surgir espontaneamente a partir do estado inicial de vazio. Sob a influência da pressão negativa da inflação cósmica, esse pedaço de vácuo energético começará a se expandir. Em questão de microsegundos, ele atingirá dimensões cósmicas, emitindo um fluxo de luz e matéria, eventualmente levando a um grande estrondo. Portanto, há uma explicação engenhosa de como o universo surgiu do nada, onde não havia energia, espaço ou tempo.
Desta forma, esse nada era sustentável, e não faz sentido perguntar quanto tempo esse nada resistiu, pois na era do nada não havia tempo. Existem constantes fundamentais no mundo da física. Somente com a ajuda delas é possível derivar todas as leis físicas. Essas constantes incluem a velocidade da luz, a constante gravitacional, a constante de Planck, as massas do elétron e do próton, e a carga do elétron. Os físicos observaram que se alguma dessas constantes diferisse mesmo ligeiramente de seu valor, nosso universo não teria surgido e não seria suficiente mudar a velocidade da luz de 299.792.458 de metros por segundo para 290 milhões de metros por segundo. A velocidade da luz está incluída nas fórmulas que determinam a interação de prótons e nêutrons no núcleo de um átomo e as rotações dos elétrons ao redor do núcleo. Portanto, a menor mudança na velocidade da luz levaria à desestabilização dos núcleos, resultando na destruição ou, na melhor das hipóteses, em uma mudança brusca em suas propriedades químicas. Além disso, afetaria dramaticamente a taxa de fusão dentro do Sol, acelerando ou diminuindo sua ocorrência. Outro exemplo é que um nêutron livre é mais pesado do que um sistema composto por um próton e um elétron. Portanto, o átomo de hidrogênio é estável. Se o nêutron fosse pelo menos 0,1% mais leve do que o átomo de hidrogênio, ele se transformaria rapidamente em um nêutron. Quanto à origem do nosso universo, existem diferentes perspectivas e teorias em constante evolução. A compreensão científica continua a se aprofundar à medida que aprendemos mais sobre o cosmos. Porém, todos nós sabemos que existe uma grandiosa energia por trás de toda a criação, chamada Deus.